And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Frantz Fanon é um psicanalista e filósofo nascido em Martinica, uma colônia francesa. Lá, ele era considerado um homem de classe média, com acesso a tudo o que ele precisava. No entanto, quando ele chega na França, essa realidade é quebrada. Para os franceses, ele é apenas um homem negro. O texto Racismo e Cultura foi discursado em 1956, no primeiro Congresso dos Escritores e Artistas Negros, em Paris. Para entendermos o racismo, primeiro de tudo nós precisamos entender que ele não é uma causa, mas sim uma consequência da atividade colonial ao redor do mundo a partir do século XV. O racismo é uma consequência porque ele não é inerente ao ser humano. Igualmente, nos dias de hoje, o racismo é, da maneira que é, por causa da necessidade da exploração do homem pelo homem no sistema de produção. Nos últimos 10 anos, Minas Gerais é líder no resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E entre 2013 e 2022, mais de 6 mil pessoas foram encontradas em condições subhumanas de trabalho no estado. É por essa lógica que Achille Mbembe vai pensar o conceito do devir negro do mundo, que, a partir do momento em que há essa ruptura com o povo negro, qualquer outro povo que for subalternizado será tornado negro. Ou seja, ele não se reconhecerá mais como um povo propriamente, mas sim como uma exceção, como uma coisa, como algo menor. Isso se dá pela violência brutal aplicada pelo imperialismo, a qual não só mira no indivíduo, mas também na cultura. Para que o racismo se fixe, ele necessita de apagar os sistemas de referência daquele povo. Então, cultura, religião, nomes, roupas, formas de ver e de ouvir, tudo isso será cada vez mais visto como ruim, mas não por um apagamento, e sim por uma humilhação constante, até que o próprio povo não reconheça mais aquilo com o qual ele vivia. Fanon chama esse estágio de homem cingido, uma pessoa que não se reconhece mais, que está alienada. Isso acontece no momento em que o povo que está resistindo à invasão colonial olha para a sua situação e pensa que talvez ele já tenha perdido, que seus deuses o abandonaram e que não há mais esperança. O genocídio sofrido pelos povos originários e a tentativa de assimilação imposta sob a cultura, bem como a catequização, mudança de nomes e imposição de um modelo de vestuário e trabalho, geraram mazelas presentes até os dias de hoje, com várias etnias indígenas que não reconhecem nem aceitam o legado de seus antepassados. O racismo se torna um elemento cultural, uma vez que a cultura é a relação entre o ser humano, seu ambiente e os outros seres. Entretanto, o racismo nunca foi capaz de se fixar de maneira única em qualquer cultura. Para permanecer, ele teve que mudar o seu discurso. A princípio, ele buscava no biológico a base de sua doutrina. Como exemplos, podemos dar a craniometria e a tentativa de branqueamento do povo brasileiro. A mudança passou a não condenar o indivíduo propriamente, mas sim uma forma de existir. Esse método surgiu principalmente pelos eventos dos anos de 1920 até 1950, que modificaram a visão da população, tornando o discurso do racismo biológico insustentável. Além disso, a constante evolução dos meios de produção provocaram a camuflagem fatal dos meios de exploração dos indivíduos e, por consequência, do racismo em si. Em um número cada vez maior de circunstâncias, o racista se esconde. Nesse estágio, é possível ver surgir, no meio do grupo opressor, denúncias de comportamentos racistas do grupo oprimido. Juntamente com isso, o grupo racializado, não possuindo nenhuma outra opção, tenta se negar como raça e imitar o grupo opressor.
Mesmo com toda a violência praticada contra o povo oprimido, ainda se torna possível o surgimento de uma resistência em meio ao povo oprimido. Isso se dá quando o inferiorizado percebe em seu cotidiano a inutilidade de sua alienação, a falta de sentido de sua condição. O oprimido então retoma a sua cultura, porém dessa vez com sobrevalorização, com esmo, com êxtase. Para ver uma cultura já esquecida ser retomada, nós assimilamos a uma cultura da cultura, uma forma nova, mutada, de se viver o que já havia sido próprio. O oprimido vive em um estado de graça e, ao mesmo tempo, em agressividade. Ele vive sua cultura como salvação, como mecanismo de defesa. Sommes des déportés. Nous avons été transportés, exploités, humiliés, et initiés à la civilisation européenne, mais au point où nous en sommes, il faut faire le point. Où en sommes-nous? Qui suis-je? Et bien entendu, une fois que vous avez dit qui suis-je, la deuxième question se pose tout de suite. Que dois-je faire? Eh bien, c'était nous reconstituer. Nous étions remplis de la densité des Blancs. Nous voulions en sortir, nous voulions nous retrouver nous-mêmes et nous remplir d'une densité nègre, être nous-mêmes devant l'homme blanc. O autóctone aqui já terá decidido lutar contra todas as formas de exploração e alienação. Em resposta, os ocupantes cada vez mais buscam seus investimentos à assimilação do povo autóctone. O povo oprimido luta, busca em um horizonte lógico a reclamação do território nacional. Para isso, o povo usará de tudo que tem acesso, tudo que tem disponível. No entanto, temos que nos atentar que os oprimidos jamais utilizam em sua luta os artifícios de seus opressores. Nunca utiliza-se da mesma opressão do opressor. O racista busca reafirmar suas teorias, trazer novamente seus argumentos. Mas já não é possível. O racismo aqui já é inoperável, incapaz de se solidificar, e aqui se dá o fim.